É melhor se afogar ou queimar? Você preferiria ser atacado por um animal selvagem ou definhar em uma cama de hospital? Você não pode escolher o seu final, mas sabemos quais são pura agonia. Estes são os piores jeitos de morrer segundo a ciência. Número 9. Morrer de frio, na verdade, é até tranquilo. Seja alguém surpreendido por um evento climático ou um ricaço excêntrico que decidiu escalar uma montanha com casaco de primavera. Muita gente, infelizmente, já morreu congelada ao longo da história da humanidade. Porém, mesmo que virar um picolé humano pareça uma forma brutal de morrer, a ciência diz que, surpreendentemente, não é tão ruim assim. A hipotermia começa quando a sua temperatura corporal cai para 35 graus Celsius, o que faz você tremer e ficar desorientado. Você provavelmente vai sentir uma sensação de letargia e experimentar uma ardência de frio na pele. Mas quanto mais grave fica o seu estado de hipotermia, menos o frio parece te afetar. Os tremores param e a sensação de confusão aumenta. Você pode sentir uma estranha sensação de calor que pode te fazer sentir quase em êxtase antes de cruzar o ponto sem volta. Em alguns casos, você pode até sentir uma sensação de calor intenso. Fenômeno em que pessoas, morrendo de frio, começam a tirar a roupa devido ao despir paradoxal. Esse foi um dos detalhes assustadores do Passo Dyatlov, onde os caminhantes foram achados seminus em temperaturas abaixo de zero. Nosso próximo tipo de morte dói muito mais. É muito mais estranho e, sem dúvida, é infinitamente mais constrangedor. Número 8. Seguimos com animais e o cientista Dr. Morte. Mas fique tranquilo, ele é gente boa. Este é Roger Bayard, um patologista forense australiano que frequentemente se depara com mortes bizarras e desagradáveis. Ele até encontrou uma senhora idosa que foi assassinada a sangue frio por um galo. Nós sabemos. Como isso pode acontecer? Ele disse: havia uma velhinha lá atrás recolhendo ovos. Galos, pelo que entendo, são criaturas desagradáveis. Ele foi para cima dela e ela tinha varizes, e o galo simplesmente bicou a perna dela. Isso levou a senhora a sangrar até morrer enquanto o galo cacarejava e batia as asas nela. Humilhante, mas será que isso é realmente uma das piores mortes? Não pensamos assim, mas isso aconteceu mais do que se imagina, especialmente com varizes, que afetam 1 em cada 4 americanos. Dr. Morte também encontrou casos de gatos matando acidentalmente seus donos, exatamente do mesmo jeito que aquele galo homicida. E se você sofre de insuficiência venosa crônica, isso também é algo importante para você saber. Como o doutor diz, se você tem varizes e faz um pequeno furo, você precisa se deitar, colocar o dedo sobre ele e elevar a perna. E você vai sobreviver. Normalmente, as pessoas andam em pânico e acabam morrendo por sangramento. Mortes completamente desnecessárias, uma morte que é dolorosa, desnecessária e, sem dúvida, meio humilhante, é certamente algo ruim. Mas vamos lá. Ciência. Sabemos que você pode ser ainda mais cruel, e é isso que veremos no próximo método de morte. Número 7. Sejam bruxas, geralmente enforcadas, ou vilões menores em filmes de ação, ser queimado vivo é uma morte bem espetacular. A menos que seja por vontade própria, ser reduzido a cinzas fumegantes não é nada agradável. Mas vamos precisar recorrer à ciência para responder a nossa próxima grande pergunta. Apesar da sua reputação, será que é realmente uma maneira tão ruim de morrer? Para o carro da ciência descobrir. Estudo de 2024 mostrou que, embora morrer queimado seja horrível, você não sente cada parte da morte. Segundo o estudo, o estágio inicial ocorre quando as chamas tocam o corpo da vítima, queimando rapidamente a epiderme, camada mais externa da pele. Em até 5 minutos, a camada mais espessa da pele, chamada derme, começará a encolher e se abrir, permitindo que a gordura escorra para fora do corpo. Seu corpo começa a cozinhar você de fora para dentro, e isso é só o aquecimento. Depois disso, seus músculos começam a se contrair, e é doloroso, dolorosamente doloroso. Felizmente, isso não dura muito tempo. Ao se transformar em vela humana, a pessoa sente agonia intensa no início, mas ela cessa quando as terminações nervosas sob a pele são destruídas. A dor simplesmente acaba. Mas alguém com vontade de comer um frango frito do Kentucky? Uma morte que é dolorosa, desnecessária e meio humilhante é ruim, mas a ciência está só começando a esquentar. Se encontrar em seu corpo logo após o afogamento, ele parecerá melhor do que o de alguém que morreu queimado, especialmente para quem é vaidoso. Apesar da visão romantizada do afogamento na mídia, pode ser um destino pior que sofrer pirotecnia humana. Então vamos perguntar à ciência e ver exatamente como o afogamento funciona em um nível biológico. E a parte mais assustadora, seu corpo tenta te salvar, mas acaba te matando. Tudo acontece em várias etapas. Primeiro, a interrupção da respiração, que o corpo faz automaticamente quando é submerso na água. Depois de prender a respiração por um tempo,
Você começa a sentir hipóxia, quando os tecidos ficam sem oxigênio. Em certo ponto, isso causa perda de consciência, e sem resgate, você começará a afundar daqui. Espere pela bradicardia, a redução dos batimentos cardíacos, e a aspiração de água, quando ela entra no corpo e encharca os pulmões. Durante esse processo, você sentirá pânico e sufocamento por vários minutos, enquanto seu corpo se exaure. O mais surpreendente e perturbador é que, em comparação a outras mortes, o afogamento é estranhamente silencioso. Tantos afogamentos acontecem, sendo a principal causa de morte acidental nos Estados Unidos, porque sem conhecer os sinais, é fácil confundir alguém se afogando com quem só brinca na água. Eles não fazem barulho porque não têm oxigênio para gritar por socorro. E isso é combustível para pesadelos para você. O problema é que, muitas vezes, o afogamento e a queima são processos tão rápidos que não pensamos que estejam mais acima nessa lista. Diferente da nossa próxima morte, onde a ciência confirma que pode durar horas. Número 5. Ser enterrado vivo é uma das maneiras mais horríveis e clássicas de morrer. Não seria doloroso fisicamente, a menos que você arrancasse as unhas ou batesse punhos e joelhos na tampa do caixão. Mas o puro terror que você sentiria ao acordar enterrado vivo seria diferente de qualquer outra coisa. Mas é aqui que a parte científica começa a ficar interessante. Quanto tempo realmente levaria para você morrer se fosse enterrado vivo? Porque isso definitivamente influencia em quão horrível isso realmente é. Curiosamente, não há um consenso científico firme sobre isso, pois vários fatores afetam a velocidade com que alguém morreria em uma caixa subterrânea. Isso depende principalmente do tamanho do caixão, então vamos traduzir esse horror em algo mensurável: os minutos reais de ar que você teria. O caixão padrão da indústria tem um volume de cerca de 886 litros, e então você pode subtrair o volume médio de um corpo humano, 66 litros, e isso te deixa com 820 litros de ar, dos quais cerca de 20% é oxigênio, que você precisa para sobreviver enquanto está preso em um caixão enterrado. Se você consumir meio litro de oxigênio por minuto, isso te daria 5 horas e meia para morrer lentamente enquanto entra em pânico no escuro. Isso é muito tempo sofrendo se você realmente fizer as contas. A ciência oferece um pequeno lado positivo em casos de morte por enterro vivo ou vivisepultura, se quiser ser sofisticado sobre isso. Ao respirar oxigênio, seu corpo assustado o converte rapidamente em dióxido de carbono, que você expira e preenche o caixão. A nuvem de dióxido de carbono vai lentamente fazer você se sentir tonto, sonolento e, eventualmente, te apagar completamente antes que a morte arranque sua alma. Segundo Ellen R. Leff, professora emérita da Universidade de Chicago no Departamento de Pneumologia e Cuidados Críticos, não há nada que uma pessoa enterrada viva possa fazer. Você sentiria sufocação e seria aterrorizante, diz Leff, mas ao menos não estaria consciente no fim. Obrigado pelas palavras reconfortantes, professora. Mas a natureza horripilante da nossa próxima morte, como confirmado pela ciência, não vai te trazer nenhum conforto. Número 4. O que os aproveitadores de dietas da moda dizem não importa. Precisamos de comida, uma necessidade fundamental, mas nem sempre as pessoas conseguem, seja pela pobreza ou por serem vítimas de fome e genocídio. A fome, infelizmente, já afetou centenas de milhões ou até bilhões ao longo da história humana. Qualquer cientista pode afirmar, por relatos históricos ou casos atuais, que morrer de fome é realmente horrível. Embora o tempo exato sem comida necessário para morrer varie muito, dependendo da pessoa e de suas necessidades fisiológicas únicas, a média parece ser em torno de 3 semanas. Não é algo que os cientistas possam testar em um ambiente controlado, já que vai totalmente contra a ética deixar pessoas morrerem de fome. Para um estudo. Primeiro, o corpo passa a consumir gordura e músculos. Com menos energia no cérebro, surgem problemas psicológicos. O corpo desacelera enquanto tenta preservar energia para seus órgãos vitais. Você começará a inchar, ficará abatido e fraco, e provavelmente sentirá náuseas e vômitos. A fome causa um impacto físico tão intenso que, se a comida for reintroduzida rapidamente, você pode morrer da síndrome da realimentação. Infelizmente, isso ocorreu com muitas pessoas resgatadas de campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. O Dr. Omar Abdelmanan, um pediatra e neurologista britânico-egípcio, disse: "É uma morte muito cruel e lenta. Você está definhando e ainda assim pensamos em 3 formas piores de morrer. Diga, você sente sede. Você não estará se estiver indo para a nossa próxima morte horrível." Número 3. Se você acabar do lado errado de uma raposa, um morcego ou até mesmo de um esquilo agressivo demais, que não está agindo normalmente.
E se você não estiver com suas vacinas em dia, pode estar diante de uma das doenças mais temidas do mundo, a raiva. Mordidas e arranhões de cachorro causam cerca de 99% dos casos de raiva em humanos, doença que mata dezenas de milhares anualmente. Se você for atacado por um cachorro raivoso, precisa ir ao hospital o mais rápido possível para receber a profilaxia pós-exposição, PEP. Se você não conseguir receber esse tratamento, terá duas possíveis aventuras para escolher: raiva furiosa e raiva paralítica, e ambas são maneiras absolutamente horríveis de morrer. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a raiva furiosa representa 80% dos casos. Ela resulta em hiperatividade, comportamento excitável, alucinações, falta de coordenação, medo de água e medo de correntes de ar ou ar fresco. Ninguém sobrevive a ela por mais de poucos dias antes que a parada cardiorrespiratória cause a morte. Mas há uma forma ainda mais rara, a raiva paralítica, mais lenta, silenciosa e, de alguma forma, ainda mais perturbadora. Os músculos ficam paralisados a partir do local do ferimento até que você entra em coma e morre. Em qualquer um dos casos, você está destinado a uma morte desagradável e prolongada. Mais que duas mortes poderiam ser piores do que a raiva, uma doença que supostamente tem uma 100% se não for tratada. Felizmente, a ciência tem respostas, e você vai ter pesadelos. Segundo, se você esteve perto de uma catástrofe nuclear, provavelmente terá uma morte horrível. Você preferiria ser queimado vivo ou afogado a receber uma grande dose de radiação ionizante. Se você for acometido pela síndrome aguda da radiação, enfrentará condições assustadoras antes de deixar este mundo. Uma dose alta pode te levar para o túmulo em poucas horas ou meses e vai rapidamente te dar mais síndromes do que uma festa de cosplay dos Incríveis. 3. Especificamente, síndrome cerebrovascular, síndrome gastrointestinal e síndrome hematopoiética. Isso significa que o fluxo de sangue para o seu cérebro, sua capacidade de digerir alimentos com sucesso e sua capacidade de criar novas células sanguíneas, que você sabe, seu corpo realmente precisa para funcionar direito. E é aí que a diversão começa. As coisas vão ficar ainda piores para você conforme a morte se aproxima. Em questão de horas ou dias, você pode esperar vômitos em jato, sangramento retal, sangue no vômito, diarreia, provavelmente com febre, pele ardendo, confusão mental e queda de cabelo. Vai ser um momento realmente ruim, considerando tudo. Em 1999, Hisashi Ouchi, um trabalhador japonês de usina nuclear, estava purificando óxido de urânio. Quando um acidente o expôs a uma dose inimaginavelmente alta de radiação perigosa, isso levaria à sua morte mais de 80 dias após a exposição inicial. Os detalhes do caso são inegavelmente perturbadores. A contagem de células linfáticas dele caiu quase a zero. A medula óssea foi praticamente destruída e ele teve náusea, desidratação e diarreia. Apesar de alguma esperança inicial, seu quadro piorou rapidamente. A síndrome da radiação estava destruindo suas células a caminho de aniquilar completamente seu DNA, o que significava que seu corpo não conseguia criar mais células para reparar os danos. A camada externa da pele dele foi se degradando lentamente. Ele ficou incapaz de falar, comer e, depois de certo ponto, entrou em inconsciência total, até que ele morreu de falência múltipla dos órgãos após 83 dias. Vale destacar que esta é uma das mortes mais icônicas e perturbadoras da medicina, e foi uma experiência extremamente dolorosa para Ouchi. O lado positivo é que ele já estava praticamente inconsciente nas últimas semanas de sua fase terminal, então não sofreu ativamente o tempo todo. É um dos horrores mais documentados da medicina já registrados, e inacreditavelmente, ainda existe uma forma de morrer que, segundo especialistas, é ainda pior. Número 1. Isso nos leva ao rei dos terrores, a morte mais horrível e dolorosa de todas, segundo especialistas científicos. E não é apenas aquela com o maior consenso científico em relação à dor, mas também é a que você tem mais chances de realmente experimentar ao morrer em um hospital devido a uma doença prolongada. As duas mortes mais comuns nos Estados Unidos são doenças cardíacas, que tiram quase 681 mil vidas por ano, e nosso velho amigo câncer, que tem uma contagem respeitável de quase 613 mil mortes anuais. Na verdade, a única causa de morte entre as 5 principais para os americanos que não é uma doença são os acidentes. Caso você esteja se perguntando, depois disso, voltamos para aquelas coisas antigas e horríveis. Doenças cerebrovasculares e doenças respiratórias crônicas inferiores, para dizer o mínimo. Doenças prolongadas matam muitos americanos, e até mortes consideradas rápidas por doenças são na verdade lentas e miseráveis.
Consulte uma especialista como Joanne Lin, médica em cuidados paliativos, que afirmou: as pessoas acham que saberão quando estão nos últimos dias, semanas ou meses. Mas a maioria de nós chega ao fim da vida de forma muito gradual. Continuamos fingindo que as pessoas vão morrer de um ataque cardíaco da noite para o dia, mas essa não é a realidade. As pessoas querem ter uma sensação de controle sobre suas vidas, querem liberdade de movimento e tomar decisões que vão determinar como suas vidas vão seguir. Mas diante de doenças crônicas, debilitantes e terminais, essas são geralmente as primeiras coisas que você perde. Centenas de milhares de pessoas nos Estados Unidos passam por isso. Diariamente, sua vida vira um ciclo de controle da dor, energia se esgotando e força física caindo, às vezes até perdendo totalmente a capacidade física ou mental. E você provavelmente conhece a versão mais assustadora desse declínio lento. A doença de Alzheimer está entre as 10 principais causas de morte no geral. É a 5ª principal causa de morte em adultos acima de 65 anos e a 6ª entre adultos no país. Você teria que estar vivendo em completa ignorância para não estar ciente dos estragos causados por essa doença neurológica degenerativa em particular. A demência corrói a mente, destrói memórias e rompe conexões com pessoas e o mundo ao redor. Você vai morrer, uma casca ausente do que já foi, achando o mundo ao seu redor confuso e assustador. Mas como o Alzheimer realmente mata uma pessoa? Você pode estar se perguntando. A ciência oferece uma resposta inquietante. Externamente, observa-se um colapso cognitivo que torna a pessoa cada vez mais estranha para os outros. Mas, ao sofrer de Alzheimer, seu cérebro está literalmente apodrecendo. Você terá morte de tecido e nervos neurológicos, aglomerados anormais de proteínas e encolhimento cerebral conforme a condição avança. E como as pessoas que sofrem de Alzheimer geralmente, embora nem sempre, são bem mais velhas, elas normalmente vão lidar com uma série de outros problemas de saúde. A situação piora pela incapacidade de quem tem comprometimento cognitivo de entender o que ocorre. Nos estágios finais, haverá dificuldade para comer, beber, se vestir, comunicar-se e manter a higiene pessoal. Você precisará de cuidados 24 horas por dia enquanto a morte se aproxima, sem saber o que realmente ocorre. No fim, o corpo fica frágil de formas que muitos nem imaginam. Os detalhes de uma morte por Alzheimer variam, mas a causa mais comum é pneumonia por aspiração. Isso ocorre porque a dificuldade para engolir pode fazer com que partículas de comida cheguem aos pulmões, servindo de ambiente para bactérias. Isso causa infecções dolorosas, frequentemente fatais, que fazem você se afogar fora d'água. De muitas maneiras, é uma morte que reúne algumas das piores partes de todas as outras, e ainda piora ao transformar você em um fantasma psicológico. Talvez em alguns anos, lembrar de ver este vídeo signifique tão pouco para você quanto seu próprio nome. Mesmo com cérebro e corpo te prendendo em uma tumba antes da morte, ainda sente desejo de morrer? Que tal descobrir o que acontece com seu corpo após a morte ou assistir a isso aqui?